Eu existo para uma missão. Diga, bate o peito assim: eu existo para uma missão. Você acha, irmão? Levanta a cabeça, presta atenção para todos que eu estou falando aqui, para aqueles que nos acompanham pela rede social. Por que você existe? Será que é uma mera coincidência? Você acha que você existe por existir? Nasceu por acaso? Você nasceu para uma missão. Você existe para uma missão. E um dia Deus vai requerer de você a missão que foi dada. De quê? Transmitir a salvação para as pessoas. Porque a Bíblia, ela se resume a uma palavra. Apenas uma palavra. A Bíblia toda se resume a uma palavra: salvação de almas. Salvação. A Bíblia toda se resume a salvação. Se eu sou salvo, eu tenho a missão de salvar. Se eu sou liberto, eu tenho a missão de libertar. Você está entendendo? Fala amém. Agora, vamos entender que o primeiro missionário foi Deus. A missão divina. Você pega Êxodo, capítulo de número 3. Você vai ver que Deus vê a aflição do seu povo que está no Egito. E o que Deus faz? Cumpre a missão de libertá-los através de alguém que todos nós sabemos que é Moisés, o grande libertador de Israel do Egito, depois de 430 anos cativo. Você vê a missão de Jesus na terra, a expiação. Jesus, ele desceu na terra, encarnou em 100% homem com uma missão de derramar o seu sangue para a remissão do pecado da humanidade. Então presta atenção, só que esta missão continua. A missão continua através da igreja, através dos servos, das servas, dos discípulos, de homens e mulheres levantados com o objetivo, com o propósito, cumprir a missão divina na terra. Deu para entender? É por isso que nós vamos ler agora. Nós vamos pegar uma coisa natural que todo mundo consome. Todos nós consumimos. Mateus capítulo 5, verso 13. Vós sois o que? O sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado
pelos homens. Então, o texto, nas palavras de Cristo, ele está dizendo que os discípulos são o sal da terra. Pega o sal. Qual é o objetivo do sal? Qual é o propósito da existência do sal? Hein, gente? Qual é o propósito do sal? Qual é o objetivo do sal? Dar gosto, sabor. Se você parar para analisar, come arroz sem sal, come feijão sem sal, come salada sem sal. Pode até comer, mas quando você for comer, você vai ver que vai perceber que está faltando alguma coisa. O gosto. Paladar sente falta do sal. Então, quando o sal é colocado nos alimentos, o que está acontecendo? Ele está cumprindo o propósito, o objetivo da sua existência. E eu e você? E eu e você, será que estamos na igreja somente por estar? Nós somos igreja somente por ser? Porque olha a função do sal. Quando ele é colocado nos alimentos, a sua presença afeta tudo. Afeta ou não afeta? E qual é a função minha e sua? Estamos afetando quem? Ou estamos sendo afetados por quem? Porque enquanto estamos sendo afetados, não estamos cumprindo o propósito, o objetivo da nossa existência. Porque o objetivo não é ser afetado, mas sim afetar. Estou vendo aqui o Gabriel. Gabriel já é uma outra geração. Marcos Alex já é uma outra geração. Mateus já é uma outra geração. Eu e Lucimar somos da mesma geração. Felipe talvez seja de uma outra geração. Então o que está acontecendo? Eu existo numa geração para afetar outra, e não aquela geração que vai vir me afetar com as suas ideias. Eu que preciso afetar eles com as minhas ideias, com o conhecimento bíblico, divino que eu já tenho. Para quê? Para que eles possam afetar outra geração que virá depois deles. Então, como cumprir o propósito? Afetando através do discipulado outra geração. Deu para entender? Então, o sal é um elemento necessário, porque você sabe que Jesus está dizendo que os discípulos, eles são o sal da terra, ou seja, eles têm que afetar a terra, eles têm que afetar uma nova geração, com uma visão de crescimento, de avanço, de discipulado. Você está entendendo? De dar frutos, como o evangelista João falou, o apóstolo João falou. Então presta atenção. O sal é tão importante que ele simboliza algumas coisas. Olha só. O sal, elemento importantíssimo
para os alimentos, primeiro, ele é símbolo de conservação. Fala comigo, sal, símbolo de conservação. Agora, se Jesus está falando que seus discípulos eles são literalmente o sal da terra, então Jesus está dizendo que eles são símbolo de conservação. Ou seja, o que precisa ser conservado para eu ter a visão que preciso cumprir na terra, que é a missão para a qual eu existo? O que eu preciso? Eu preciso conservar o quê? Primeiro, eu estava pensando um dia, rapaz, o que atrai uma pessoa a Cristo? Diz para mim, o que atrai um homem, uma mulher a Cristo? Será que ela ou ele vai vir para a igreja por livre e espontânea vontade? Deus pode até criar uma situação. Como o que aproxima o homem de Deus hoje? Problema. Por quê? Por que ele vai? Por que aproxima? O problema aproxima a pessoa a Deus, de Deus. Por quê? Porque o objetivo dela, ao buscar a Deus, é ter em mente: Deus vai show na minha. Não existe, presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes, um relacionamento, às vezes, não consegue trazer a pessoa para a igreja, talvez por causa da intimidade. Mas, falando da Bíblia para ela, testemunhando do que Jesus fez em você e que pode fazer na vida dela. Então isso deve ser conservado pela igreja. O que? Relacionamento. Você sabia que o deu para entender? Fala amém. Não existe, gente, trazer ninguém para Cristo sem relacionamento, sem ter uma amizade com a pessoa, sem falar de Jesus para ela, sem ela se ofender, de levá-la a crer que Deus pode mudar a vida dela, a história da vida dela. Você quer ver? O que é apostasia? É o camarada não acreditar em mais nada. Apostasia. Não crê mais na oração, não crê mais que Deus responde a oração dele. Não crê mais que a Bíblia é um livro sagrado, é um livro poderoso, é a palavra de Deus revelada. Não crê mais. Não crê mais na revelação, não crê mais na cura divina, não crê mais na libertação. A gente precisa ter muito cuidado, sabe por quê? Porque a fé do povo de Deus, ultimamente, tem sido muito bombardeada. Agora, a fé precisa ser conservada, preservada, alimentada, edificada, como sal da terra. Eu e você temos essa missão de conservar a fé. O sal é símbolo de conservação da alegria. E vou dizer para você uma coisa, eu não estou falando de alegria passageira. É quando uma pessoa conquista um aumento de salário, é quando uma pessoa consegue comprar um carro, trocar de carro, reformar a casa. Eu não estou falando dessa alegria, essa alegria é momentânea. Eu estou falando de uma alegria que vem do céu, que vem do Espírito,
que independentemente da situação que você enfrenta, a alegria permanece. Esse tipo de alegria, a alegria do Espírito, ela deve ser conservada no nosso coração.